Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso de Excel. Nesta aula, vamos falar hoje sobre navegação e seleção básica, ok? Todos aqueles elementos básicos. Estamos a começar agora, lembra-te, estamos a começar agora o nosso curso. Pretende ser um curso introdutório. Começamos a primeira aula, falamos da interface do Excel. Na segunda aula, que foi ontem, nós falamos sobre a pasta de trabalho e folhas de cálculos, então como gravar uma pasta de trabalho, como usar as folhas de cálculo. Isto tudo falamos lá na segunda aula. Se você não viu a segunda aula, corre lá e vê como é que está estruturada uma folha de trabalho, ou uma pasta de trabalho e uma folha de cálculos, ok? Para hoje, nós vamos abordar sobre navegação básica e seleção dentro da folha de cálculo. É o local onde vai ter os meus dados. A folha de cálculo é exatamente isso, ok? O local onde vou ter os meus dados e lá onde eu faço a seleção, ok? E a navegação. O que é seleção? Muitas vezes nós temos necessidade de selecionar um conjunto de dados que estão na minha folha de cálculos. Vamos supor, eu tenho uma tabela e eu tenho necessidade de selecionar essa tabela toda. Às vezes eu tenho necessidade de selecionar o nome todo, uma lista de nomes. Eu também consigo fazer isso no Excel. E eu também consigo navegar, ok? Perambular, girar pela minha folha de cálculos, vamos dizer assim, da direita à esquerda, cima a baixo, eu consigo fazer isso. E quem nos garante isto é, então, a seleção e a navegação. Para hoje, vamos começar com seleção básica e navegação básica dentro da minha folha de cálculos. E para começar, como é de costume, vamos mostrar então aqui, já estou aberto com a minha planilha no Excel aqui, e vamos mostrar como é que está estruturada a nossa aula para hoje, ok? Bom, então, essa é a aula 3, navegação e seleção básica. Primeiro nós queremos mostrar a seleção de células e intervalos, ok? É ali onde nós começamos no básico, básico, básico. Depois vamos para a navegação. Né? Primeiro vamos abordar sobre seleção de células e intervalos, como é que eu seleciono uma célula, o que é um intervalo, como selecionar esse intervalo. Depois vamos fazer então a seleção, vamos também falar sobre a navegação básica, ok? Um outro assunto, desculpa, são os atalhos essenciais do teclado. É importante nós sabermos tanto navegar na nossa pasta ou na nossa folha de cálculos pelo mouse, ok? E eu vou mostrar aqui o meu mouse. Este é o meu mouse, ok? Ele está bem usado. Está bem usado. Este é o meu mouse. Então, é importante eu conseguir mover ou conseguir usar o meu, selecionar, navegar na minha folha de cálculos através dele. E também é importante eu conseguir usar, eu vou mostrar aqui, a navegação. É importante eu conseguir navegar e selecionar através desse senhor aqui, ok? Este é o meu rato, ok? É o meu rato, é importante eu conseguir fazer isso. É importante eu conseguir navegar e selecionar a partir também do meu teclado, perdão. Este é o teclado e é importante eu também conseguir usar tanto a navegação e seleção através do meu teclado. Por isso
que nós colocamos aqui na terceira aula também, atalhos essenciais do teclado, não é? E temos também aqui para a nossa quarta parte da nossa aula de hoje, seleção de intervalos contíguos, ok? Vamos falar sobre isso e como nós usamos a caixa de nome, lembram? Nós já falamos da caixa de nome, já falamos dela na nossa primeira aula sobre interface do Excel, ok? Lembrando que a caixa de nome é, deixa lá vos mostrar o que é a caixa de nome. A caixa de nome é nada mais, nada menos do que esta senhorita que está aqui, ok? Então eu também consigo selecionar ou consigo navegar pela minha folha de cálculo, que é toda ela que está aqui, pela minha folha de cálculo através deste elemento que nós chamamos de caixa de nome, ok? Eu consigo usar também, consigo navegar pelo meu Excel através da caixa de nomes, ok? Bom, perfeito. Então, vamos começar com a seleção mais básica que existe no Excel. E a primeira coisa que nós fazemos para selecionar, né, na seleção de células e intervalos, e já sabemos o que é uma célula. Uma célula é a interseção entre uma coluna e uma linha, ok? Onde uma coluna e uma linha se encontram, por exemplo, aqui. Isto é uma célula, porque é onde uma coluna, ok? E uma linha se encontram. A isto nós chamamos de uma célula. Então, a primeira seleção, como estávamos a falar, vamos fazer um clique simples, ok? O mais básico também funciona. Às vezes a melhor solução é a solução mais simples que nós encontramos. E aqui também não se perde esse ditado. Então, quando eu quero fazer uma seleção, a seleção mais simples que existe é isso. Eu vou pegar no meu rato, ok? Vou pegar no rato que está aqui, ok? Eu vou pegar neste rato e vou fazer uma seleção simples, a mais básica que existe, a mais simples, a mais descomplicada que existe. Eu vou pegar no meu rato, ok? Eu tenho aqui o lado esquerdo do rato, ok? Lado esquerdo e o lado direito do rato. Então, quando eu quero fazer a seleção mais básica vou pegar no meu rato, lado esquerdo do mouse e vou dar um clique em qualquer parte da minha folha de cálculo. Vou dar um clique, ok? Selecionei uma célula. Ah, mas isso, sim, está selecionado. Está selecionado e eu posso digitar qualquer valor, qualquer número, qualquer texto nessa célula que está digitada, ok? Para vocês perceberem que isso está selecionado, fiz uma seleção de uma célula única. Eu vou escrever, por exemplo, aqui o nome da Germana, porque é a aluna que mais está presente, ok? Vocês percebem? Se eu escrever Germana aqui, e se o nome dela for extensa, por exemplo, Germana, vou supor Sebastião, não é? Se o nome dela for extenso, Sebastião, ok? O nome dela ainda continua na célula H6. Eu vou dar um enter, ok? O nome continua na H6, não está na I7, está na H6. Por quê? Eu vou pegar, vou dar um espaço e está lá, ok? Então, essa é a primeira forma de selecionar no nosso Excel. Essa é a primeira parte. Vamos fazer uma seleção muito básica, ok? Esse é o primeiro tipo de seleção. Você vem em qualquer célula, só dar um clique com o botão esquerdo do mouse e ele vai selecionar a célula que você quiser, vai selecionar o que você quiser. Esse é o primeiro tipo de seleção. Segundo, eu quero então, ok, já selecionei, não é? Uma célula única. Eu vou escrever aqui, por exemplo,
arroz, não é? Massa, pão. Ok. Introduzir 3 novos dados, ok? Nomeadamente na célula C9, D9 e E9. Introduzir 3 novos dados. O que é que eu quero? Eu quero selecionar esses 3 dados, quero selecionar esses 3 dados para fazer alguma alteração, para negritar os dados, para sublinhar. Então, o que é que eu faço? Eu vou para a segunda seleção básica que existe, que é ainda com o rato, ok? Ainda com o rato, eu vou clicar, não é, dessa vez não é um clique, dessa vez é um clique e arrasto para a direita. Por exemplo, arroz está aqui, eu vou dar um, sem pegar a minha segunda mão está aqui, ok? Clique no botão, dou um clique no botão esquerdo do mouse, ele já selecionou a célula onde está escrito arroz, a célula C9, e agora eu quero que a massa, onde a célula onde tem massa, pão, também esteja selecionada. O que é que eu vou fazer? Vou vir na célula arroz, a célula arroz, e pressiono com o botão esquerdo, mantenho a pressão no botão esquerdo, continuo e vou fazer um arrasto para a direita, onde estão os meus dados. Meus dados massa, pão, estão na direita. Então eu vou vir arroz, vou selecionar, vou dar um arrasto até a direita. E selecionei os meus dados. E agora eu quero fazer o quê? Quero que fique negritado. Ctrl Z, ok? Ok, vou negritar. Ok, está negritado. Ok? Básico. Quero pegar e colocar no centro. Ok. Clica, arrasta para a esquerda e coloco todos os meus no centro. Ok? Vou colocar um pouquinho mais para cima, coloco para o centro. Ok? Para isso serve a seleção de múltiplas células, ok? Selecionar um intervalo de células. Se vocês perceberem, esse é o intervalo que vai da C9 até a E9. Então, selecionar uma única célula e selecionar um intervalo de células, comandos diferentes. Anota ali, comandos diferentes. Bom, depois eu tenho uma outra forma de fazer uma seleção, ok? Tem uma outra forma de fazer a seleção, que é agora usando, não é? Usando o Shift, ok? Usando o teclado, ok? Vamos usar o teclado para fazer uma seleção. Eu quero, por exemplo, que estender a seleção célula por célula, ou seja, quero começar a selecionar célula por célula, célula por célula. O que é que eu faço? Eu vou no meu teclado, ok? Aqui, no botão Shift, que está depois, está em cima do Control, ok? Setas, então é Shift e vamos supor, vou ficar aqui, Shift e seta para frente, ok? E eu estou a selecionar Shift, ainda continuo com o Shift pressionado, vou indicar para baixo, Shift baixo. Estou a selecionar todos os meus dados, Shift cima e Shift frente. Selecionei todos os meus dados, Shift baixo, Shift seta para cima, Shift seta para baixo, Shift seta para frente, ele seleciona, Shift seta para baixo, ele então vai selecionar, ele estende a seleção de célula a célula, ok? Então ele vai fazer isso, Shift seta para frente, uma célula, duas, três células, já quatro, e vai fazendo célula por célula, ok? Este é a segunda forma de fazer uma seleção
ou então navegar dentro da minha, da minha folha de cálculo. Depois, eu tenho uma outra célula, uma outra forma de seleção, que é para clicar. Por exemplo, eu tenho aqui, são colunas, não é? Eu tenho aqui as minhas colunas. Suponhamos que eu quero selecionar todos os dados que estão nesta coluna. Todos os dados desta coluna. Todos, todos, ok? Vamos supor, eu vou fazer com que ele tenha todos os dados aqui nessa coluna. Tá? Vou selecionar, tá? Vou dar um Ctrl, calma, massa, Ctrl Enter, ok, tá lá. Então, eu quero selecionar todos esses dados. O que eu faço? Eu posso fazer o seguinte: vou com o meu rato, vou até a letra da coluna e dou, vejam que a seta mudou, ok? Vejam que o rato mudou. E clico, ok? Toda a minha coluna D está selecionada até o final da linha da coluna D, todos os meus dados estão selecionados, tanto os que tenham dados quanto os que não tiverem dados. Toda a minha coluna D fica selecionada. É assim que eu seleciono toda a minha coluna. Eu vou ver que toda a coluna está selecionada. Toda ela bem selecionada. Bom, esse é um passo. E agora, como é que eu seleciono uma linha? Ok? Eu quero selecionar uma linha. Faço a mesma coisa. Venho no número da linha. Por exemplo, eu quero que todos os dados da minha linha, todos os dados dessa linha, ok? Da linha 4, todos os dados estejam selecionados. O que eu vou fazer? Eu vou vir e vou aqui. Isso basta. Logo que o mouse muda, eu consigo fazer uma seleção de toda a minha linha. Então, a linha toda fica selecionada, ok? Então, essa é uma outra forma de seleção ou de navegação dentro da minha folha de dados. E para que serve isso? Se eu seleciono, ok? Por exemplo, se eu seleciono uma linha toda e eu quero colocar dados nessa linha toda, eu posso fazer assim: janeiro, fevereiro. Não preciso, olha as minhas mãos, não estou a tocar em mais nada, basta eles estarem selecionados, eu começo a introduzir os meus dados, ok? Janeiro, fevereiro, ok? Tab, março, tab, abril, tecla tab, ok? Maio. E assim vai. Eu vou colocando e o Excel vai perceber. Percebamos que o Excel é uma ferramenta para automatização do trabalho. Não é uma ferramenta para você ficar repetir trabalhos repetitivos. Um trabalho que já tenha processo, faça automação sempre. E você trabalha com Excel, faça automação dos seus serviços. Então, é isso que nós usamos, para isso é que nós usamos essa ferramenta, ok? Bom, depois nós temos, então, uma outra forma de selecionar, uma outra forma de fazer seleção, que é eu vou clicar em qualquer parte da minha planilha ou qualquer parte da minha folha de cálculo e eu dou um Ctrl T, ok? Um Ctrl T, ele seleciona toda a tua planilha. Ctrl T seleciona os 100 dados, ele seleciona toda a tua planilha. Então, aqui no Ctrl T é importante saber se o teu Excel está em português ou em inglês.
Se tiver em inglês, é um Ctrl A, não é? Porque A, o T é de tudo e o A é de all, não é? Que é tudo também, basicamente. Então, é só prestar atenção na tua planilha ou prestar atenção na tua versão da tua ferramenta. Se estiver em inglês, então é Ctrl A. Se estiver em português, é Ctrl T. Ok? Pronto. Bom, introduções básicas, navegação básica, seleção de intervalos coberta, ok? Basicamente, são essas seleções de intervalo que nós temos, ok? E nós temos sempre mais. Com o professor Antônio, temos sempre mais, temos sempre mais. Bom, agora, eu preciso conseguir também começar a navegar, ok? Só com o meu teclado. Só navegação com teclado. Só pegar o teclado e navegar. Então, a primeira navegação básica com teclado, e lembrando, aqui estamos a abordar questões muito básicas, ok? É passo por passo. Passo por passo. Você que já domina o Excel, você que já domina esses passos, não fica aborrecido. Esse é exatamente o curso para quem quer dominar o Excel, quem quer começar a trabalhar com ele. Espere, não é, a nossa próxima aula ou o nosso próximo curso, onde nós vamos fazer um curso mais intermédio e avançado, e ali você poderá sim entrar para a nossa próxima turma, mas essa turma é específica para quem ainda não tem o base de Excel, ok? Para quem ainda não tem o base. Então vamos continuar. Eu quero agora começar a navegar no meu Excel, começar a andar na minha planilha só com o meu teclado. Só com o meu teclado. Não quero ir a lado nenhum, não quero pegar o rato, não quero fazer nada. Só com o meu teclado. Então, a forma mais básica de começar a navegar no Excel com o teclado, atenção à tela, é através das setas. Nós temos aqui no nosso teclado, todos os teclados têm seta para cima, para baixo, para frente, para trás. São 4 setas. Então eu posso dar já está selecionada a minha célula, ok? Então dou seta para cima. Célula selecionada, vou dar seta para cima, seta para baixo, seta para frente, seta para trás. Ok? Quero ir em frente. Quero vir para trás, seta para trás. Quero subir, seta para cima. Quero descer. E essa é a forma mais de usar. Então, depois nós temos outra, né? Se eu quiser ir para baixo, mas não usar a seta, o que eu faço? Dou um Enter. Enter. Ok? Um Enter também é para baixo. Sempre que você vê. Por isso é que você vê, colocas 200, Enter. 300, 3000, Enter. 40, Enter. Angola, Força Angola, Enter. Sempre, sempre. Então, isso é o Enter, sempre vai indicar para baixo, ok? Depois, se eu quiser, por exemplo, fazer subir para com o meu teclado, o que eu faço? Ok, se eu quero subir, eu vou fazer uma combinação de teclas. Uma combinação de teclas. Eu vou clicar Shift, ok? Clico em Shift e aperto em Enter para subir. Shift e estou a subir. Estou a subir. Estou a subir. Para descer, Enter. Para subir, Shift, Enter. Ok? Básico. Muito, muito, muito básico. Ok? Já dissemos para selecionar células. Eu quero selecionar células. De onde tiver o meu, eu tenho que analisar onde é que estão os meus dados. Vamos supor, eu estou aqui, quero selecionar maio, janeiro, então os meus dados estão para trás. Então vou dizer Shift, trás. Selecionei.
ok? E depois quero selecionar também a célula que tem arroz, massa, pão. Então, é Shift novamente para baixo. Estão selecionadas, ok? Então, há essa combinação de teclas, ok? Há essa combinação de teclas. Agora, os meus dados estão selecionados. Eu quero começar a movimentar nessa seleção que está aqui. Vamos lá ver. Eu quero me movimentar. Deixa lá ver. Ok. Eu quero me movimentar nessa seleção. Nessa seleção aqui. Eu quero me movimentar dentro dessa seleção. O que é que eu faço? Eu vou aparecer aqui e vou dar um tab. Tab é para frente. Enter para trás, para baixo. Tab frente. Ok? Frente. Posso me mover para trás, para baixo. Ok? Agora, eu quero subir. Shift Enter. Ok? Shift Enter. Quero subir. Dentro da minha seleção, movo para frente. Ok? Vou me mover para frente. Sem problema nenhum. Ok? Estou a mover para frente. Estou a mover para baixo. E eu estou a funcionar normalmente. Ok? Ótimo. Depois, eu tenho um outro tipo de seleção, ainda nos movimentarmos dentro da célula, ok? Estou para frente, estou para trás, Shift Tab, ok? Frente, Tab, só Tab. Para trás, Shift Tab, ok? Para baixo, Enter. Para cima, ok? Ctrl Enter. Perdão, Shift Enter. Ok? Shift Enter para cima. Eu consigo fazer a navegação. Isso é navegação na planilha, ok? Isto é navegação na planilha. Então, sem sombras de dúvidas, vamos usar esses comandos para a navegação. E não se preocupe com os comandos, porque eu vou colocar estes comandos, vamos colocar os nossos exercícios e o nosso manual de apoio, como sempre, dessa aula e os exercícios também dessa aula, vamos colocar no nosso grupo do WhatsApp para você poder acompanhar todas as aulas com exercícios, com prática, porque o Excel é uma ferramenta e ferramentas só se aprendem usando, praticando. Então, se você não tiver a praticar, bom, vais dizer que o curso não está a ser bem direcionado, mas precisas de tirar um tempo para começar a praticar. E para te ajudar nisso, vou mandar um exercício desta aula, no nosso grupo do WhatsApp. Então fique ligado no nosso grupo do WhatsApp para continuar a acompanhar o nosso curso e ter maior detalhes, ok? Vamos continuar então com a nossa movimentação, com a nossa navegação. Outra forma de navegação é usando o comando Page Up, ok? Page Up. Quando eu quero mover, por exemplo, a minha célula, ou quando eu quero mover o meu para cima, eu uso um Page Up, ok? Aqui já está em cima, aqui já está em cima, mas eu quero mover um Page Down. O botão Page Down que está no meu teclado, ele move cerca de 20, 29 a 30 linhas de uma só vez, ok? Para vocês terem um exemplo disso, eu vou fazer isso. Vou clicar aqui na célula A1 e vamos começar a mover com Page Down. Page Down. 29, 58, 87. Esse comando Page Down, que é para navegação dentro da minha planilha, ele move cerca de 29 a 30 linhas de uma só vez. O mesmo faz o Page Up. Se eu já estou em Page Down, estou em baixo, Page Up é para a página acima. Então eu vou subindo, ok? Page Up, Page Down é para baixo, para mover
muito mais rápido, eu me movo muito mais rápido, tenho muito mais habilidade, mais de 30 linhas, mais de 20 linhas movidas simultaneamente. E o page up, a mesma coisa. Vou para cima, mais de 20 linhas ultrapassadas, ok? Então, é isso. Bom, vamos supor que eu estou no comando. Eu estou na página. Eu estou na M, não é? Estou na coluna M e na linha 377, ok? Estou aqui. M 377. M 377. Estou aqui. M 377. Mas eu quero ir ao início. Quero ir ao início, ao princípio dessa linha, da linha 377. Eu dou vamos selecionar, ok? 377. O teclado que eu devo usar é Home, ok? Home, de início de casa, ou seja, whatever. Eu coloco aí Home, ok? Então, ele vai para o início. Ele não vai no início na A1. Ele vai no início da linha que está selecionada. Se a linha que está selecionada é a 377 e eu estou aqui na M, na coluna M, mas a linha é 377, ok? M da 377. Quando eu clico em Home, ele volta para a linha inicial da 367, que é a A1, ok? Então, é basicamente isso, ok? Então, nós temos ali alguns atalhos. Bom, são comandos de navegação muito básicos, muito básicos. E vamos então para uma outra parte da nossa aula, que são os atalhos essenciais do teclado. Atalhos essenciais, ok? Vamos continuar com o nosso teclado. Vamos continuar com o teclado e a trabalhar então nos atalhos essenciais. O primeiro atalho essencial do teclado para a navegação numa folha de trabalho, perdão, numa folha de cálculo, é então o Ctrl e mais uma seta, ok? Um Ctrl e uma seta, vamos supor. Eu estou aqui na A1 e eu quero ir até a última linha da A1. Eu vou dar um Ctrl seta, ok? Quando eu não tenho dados, por exemplo, ok? Eu não tenho dados aqui, não tem nenhum dado, não está inserido nenhum dado aqui, não tem nenhum dado. Mas eu quero ir para a última linha, quero saber quantas linhas tem o Excel, quero saber quantas colunas tem o Excel. Então eu vou dar um Ctrl, ok? E seta indicando para frente. A seta tem que ser aquela que está para frente, ok? Seta para frente. Assim, 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 assim. Opa. Oh. Ei. Não vamos sair daqui hoje. Então, seta indica Ctrl, célula selecionada, sem dados. Quando eu quero simplesmente mover até o limite dos dados, quando eu quero mover até a última coluna, eu vou dar um Ctrl, pressiono o Ctrl e seta para frente. Oh, ok. O Excel vai até a coluna XFD. Muito bom. Vou voltar. Ctrl seta para trás. E volto para a célula A1. Ok? Estamos entendidos? Ótimo. Agora, eu posso fazer isso. Se eu faço para frente, eu faço para trás, faço para os lados, faço para tudo. Ctrl baixo, Ctrl seta para baixo, eu vou ver quantas linhas eu tenho, ok? Você vai perceber que o Excel tem mais de 100 mil linhas. Vai perceber que o Excel tem mais de 100 mil linhas. Fazendo o quê? Um Ctrl seta para baixo, ok? Fazendo um Ctrl seta para baixo. Bom, Ctrl seta para baixo feito, eu quero voltar na minha G1, na minha G1, ou na minha G1, eu faço mesmo o inverso.
Se para descer eu fiz Ctrl Z para baixo, para subir eu faço Ctrl Z para cima, ok? E estou na minha G1, ok? Básico, ok? Controlos básicos. Agora, eu quero simplesmente fazer uma seleção, só quero saber até onde vão os meus dados. Ok? Eu estou a trabalhar nessa tabela, estou a trabalhar com essa tabela e eu quero só navegar na parte onde tem os dados, não quero navegar em um monte nas células vazias, só quero nas células que têm dados. O que é que eu faço? Vou com o mouse, o rato, e clico em qualquer uma das células, qualquer uma delas, vou clicar em nome, e vou dar um Ctrl Z para baixo. Esse Ctrl Z para baixo, diferente do primeiro, porque este aqui, o limite dele é onde terminam os meus dados. Ou seja, aqui onde terminou o nome Margarida Palanga, ele só vai chegar até no Margarida Palanga e mais nada. E eu posso girar na minha tabela com esses comandos, ok? Eu posso girar na minha tabela com esses comandos, por exemplo. Eu estou aqui, deixa eu sair daqui do lápis. Eu estou aqui, ok? Quero só navegar só dentro dos meus dados. Dou um Ctrl Z para baixo, um Ctrl Z para frente, um Ctrl Z para cima, um Ctrl Z para trás. Só estou a navegar nos meus dados, só nos meus dados, só nos meus dados, ok? Isso não vai agora. Quando eu clico numa célula que não tem dados ou fora dos meus dados, ele vai para tudo, ele vai até a última linha da folha. Não vai até a última linha dos dados, vai até a última linha da folha. Essa é que é a grande diferença. Quando eu seleciono dados, ok? Quando eu vou selecionar dados, ela só vai, o Ctrl Z só vai até onde termina os meus dados, ok? Nome, vai para nome, Maria Palanga. Vai até o ano letivo e vai subindo, ok? Vai subindo. E funciona exatamente assim, ok? Este é então o que nós usamos para a seta para baixo, ok? Bom, nós na aula passada, se vocês se lembram, falamos da diferença entre uma pasta de trabalho e uma folha de cálculos, ok? Eu também consigo movimentar, navegar entre as minhas folhas de cálculo, ok? Quais são as minhas folhas de cálculo? Essas são as minhas folhas de cálculo. As minhas folhas de cálculo estão aqui. Essas são as nossas folhas de cálculo. Ok. Eu quero navegar dentro das minhas folhas de cálculo, sem precisar ir com o rato, por exemplo. Eu posso fazer isso. Posso usar o rato, não é? E ir navegando entre as minhas folhas de cálculo. Ok? Clique, clique, clique. Mas o Excel é uma ferramenta que tem muita automação. O que eu gosto no Excel é isso, é que ele é perfeito para minimizar o teu tempo de tarefa. Ele é perfeito para isso. Então, como é que eu faço? Como é que eu navego nessas folhas de cálculos que estão separadas sem usar o rato, ok? Como é que eu faço isso? Bom, nós conseguimos fazer isso também através de uma combinação de teclados, que é o Ctrl Page Down ou o Ctrl Page Up, ok? Ctrl Page Down, Ctrl Page Up. Vamos fazer um Ctrl Page Down. Estamos na célula Cadastro, como vocês podem ver. Célula Cadastro, ok? E eu quero, sem mexer com teclado, eu quero ir para propinas, depois quero ir para a planilha 4, depois quero ir para outra planilha, ok? Antes de irmos para
outra para a planilha 4, eu vou vir aqui na planilha 4 e vou renomear ela, vou dar um nome de exercícios. Ok. Então, eu estou na planilha cadastro e eu quero me movimentar entre a planilha cadastro, propinas, exercício, planilha 5 e etc. Como é que eu faço isso usando apenas o teclado? Ok? Eu vou usar combinação de teclas. Quando é combinação, eu tenho que clicar, pressionar uma e apertar outra. Pressiono uma e aperto outra. Normalmente, a combinação de teclas demanda que a primeira célula, o primeiro teclado é que seja pressionado. Nesse caso, a nossa combinação é Ctrl mais Page Down ou Page Up. Quer dizer que o botão a ser pressionado é o Ctrl. Então, aquele botão que você não vai largar é o Ctrl. Aperto o Ctrl e dou um Page Down para frente. Page Down é para frente, ok? E ele muda automaticamente a minha folha de cálculo. Não quero trabalhar aqui, quero trabalhar nos exercícios. Page Down de novo, Ctrl, Page Down. O meu dedo, veja, a minha mão esquerda está pressionada no Ctrl, ok? Então, eu estou no Ctrl. Não quero trabalhar na planilha exercícios, quero trabalhar na planilha 6. Vou dar um Page Down. E estou na planilha 6. Ok? Tem alguns... já larguei, ok? Larguei. Tenho alguns dados que na minha planilha cadastro não foram inclusos. Eu quero voltar para lá e adicionar novos dados. Mas não quero usar o teclado, não quero usar isso. Aliás, não quero usar o mouse. Quero usar simplesmente o teclado. O que é que eu faço? Ok. Pressiona a célula o botão Ctrl e vai Page Up. O Page Up é para voltar. Ok? Page Up, Page Up, Page Up, Page Up. E estamos na planilha ou na folha de cálculos com o nome cadastro. Ok? Bom, são as formas mais básicas, simples de navegação no Excel, ok? Eu espero que tenhas gostado da aula, espero que a aula tenha sido proveitosa para você. Bom, são as formas mais básicas, simples de navegação no Excel, ok? Eu espero que tenhas gostado da aula, espero que a aula tenha sido proveitosa para você. Lembra-te, todos os dias estaremos aqui até terminarmos as nossas aulas de introdução ao Excel, ok? Espero-te aqui. Se tu quiseres o link para o acesso ao nosso grupo do WhatsApp, tu estás a ver, queres o link do acesso ao nosso grupo do WhatsApp, peça aqui nos comentários, escreva nos comentários o que é que você achou da aula, o que é que você está a ver e inscreva-se no nosso canal, ok? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para notificações, para receber notificações todos os dias das nossas aulas. Eu sou o professor Antônio Caita, tenho muito gosto em estar aqui e ajudar você a começar a trabalhar com Excel. Até a próxima aula e que Deus vos abençoe.